Meu nome é Sofia Bennett. Tenho 32 anos. Sou designer gráfica em Denver, Colorado. E hoje de manhã eu acordei com 29 ligações perdidas de um número de Illinois. Fiquei olhando para o celular tanto tempo que meu café esfriou na minha mão. Porque, no fundo, antes mesmo de ouvir qualquer mensagem de voz, eu já sabia quem era. Algumas memórias não somem com o tempo. Elas esperam. Ficam quietas nos cantos escuros da vida, até que em uma manhã comum voltam de repente e te puxam de volta. Para mim foi um som, um número, uma tela piscando. E de repente eu tinha 12 anos de novo, sozinha na Union Station em Chicago, vendo as únicas pessoas que deveriam me proteger transformarem meu medo em diversão. Minha mãe me deixou numa estação de trem como se fosse uma brincadeira. Eles riram. Eles até fizeram uma aposta sobre se eu conseguiria voltar sozinha para casa. Eu ainda lembro da sensação no meu estômago quando percebi que eles não iam voltar por mim. Dos rostos estranhos na estação. Da cidade enorme, barulhenta e fria demais para uma menina com quase nada de dinheiro no bolso. Aquele foi o dia em que minha vida se dividiu em duas partes, a menina que eu era antes e a pessoa que eu tive que me tornar depois. Eu nunca voltei. Nem naquela noite, nem na semana seguinte, nunca. Eu criei outra vida, outro nome, um futuro tão distante deles que na maior parte dos dias eu quase conseguia acreditar que eles não existiam mais. Mas hoje de manhã, aquelas 29 ligações perdidas mostraram algo que eu tentei enterrar por 20 anos, o passado nem sempre fica onde a gente deixa. Às vezes ele vem atrás da gente. Crescer em Willow Creek, Illinois, me ensinou cedo que, na minha família, aparência era tudo. Para os vizinhos, nós parecíamos uma família sólida, respeitável. Aquele tipo de família de classe média americana que as pessoas usam como exemplo de trabalho duro e bons valores. Meus pais tinham uma pequena rede de lojas de utilidades domésticas que ia bem. Lugares que vendiam batedeiras, roupas de cama, cafeteiras baratas e todo tipo de coisa que as pessoas não sabiam que precisavam até passar na frente da vitrine. Nos fins de semana, meu pai fazia churrasco no quintal. Minha mãe acenava para os vizinhos. E todo mundo agia como se estivéssemos construindo uma vida que outras famílias deveriam admirar. Mas dentro de casa, amor sempre vinha com cobrança, e a segurança dependia de como minha mãe estava de humor. Ela gostava de chamar isso de lições. Essa era a palavra favorita dela. Se eu chorava, eu era sensível demais. Se eu pedia ajuda, eu era incapaz. Se eu esquecia alguma coisa, eu precisava aprender responsabilidade. Ela conseguia transformar qualquer erro normal de criança em motivo para me humilhar. E meu pai sempre concordava com ela, sorrindo, como se crueldade fosse um tipo de esporte que os dois jogavam juntos. Quando eu tinha 8 anos, pedi um par de tênis no shopping porque os meus antigos já estavam quase rasgando na frente. Minha mãe disse que eu estava sendo mimada. Me levou até um banco perto da praça de alimentação e falou que, se eu queria viver no mundo real, podia começar sentando ali sozinha e aprendendo que ninguém me devia nada. Eles me deixaram lá por quase 3 horas. Eu lembro de ficar olhando para a loja de pretzel, sentindo o cheiro de canela e manteiga, tentando não chorar. Porque toda vez que eu chorava, parecia que isso divertia eles. Quando finalmente voltaram, meu pai riu e perguntou para minha mãe se ela devia $20 para ele, porque ele tinha apostado que eu ainda estaria no mesmo lugar. Quando eu tinha 10 anos, eu chorei depois de um jogo de futebol infantil porque alguns meninos da escola tinham me zoado no estacionamento. E, em vez de me consolar, meus pais me levaram para o outro lado do estacionamento do estádio, mandaram eu sair do carro e me deixaram lá depois do pôr do sol. Minha mãe dizia que chorar deixava as pessoas fracas, e que fraqueza chamava tratamento ainda pior. Eu fiquei sentada no meio-fio de concreto, abraçando os joelhos, vendo os carros saindo um por um, até eles voltarem quase 1 hora depois com comida de fast food só para eles sem nenhuma desculpa para mim. Meu pai achou engraçado que eu ainda estava lá. Ele disse que tinha apostado que eu ia tentar pegar carona ou pedir ajuda para estranhos. Esse era o padrão. Tudo virava teste. Tudo virava piada às minhas custas. Tudo virava uma forma deles provarem que o mundo era duro como se eu precisasse que eles deixassem ainda pior. O mais estranho é que eles nunca se viam como cruéis. Eles falavam em caráter, força, preparar para a vida real. Usavam palavras grandes para transformar coisas feias em algo que parecia nobre.
Se alguém perguntasse, eles diriam que estavam criando uma filha independente. Mas independência não era o que estavam construindo. Era medo. Era estar sempre alerta. Era silêncio. Eu aprendi a observar o humor deles antes de falar. Aprendi a desaparecer dentro da minha própria casa. Aprendi que, se eu fosse quieta, útil e invisível o suficiente, talvez eu passasse um dia sem virar mais um experimento deles. O único lugar em que eu sentia que existia fora das regras deles era no papel. Eu desenhava o tempo todo. Em recibos, nas margens dos deveres da escola, em cadernos baratos comprados com dinheiro de babysitting. Eu desenhava quartos com portas trancadas, janelas de trem cheias de luz, mulheres no topo de montanhas sem ninguém atrás delas. Com 12 anos, eu não conseguiria explicar nada disso. Mas hoje eu sei, eu estava tentando desenhar uma saída da minha própria vida. E o que fez tudo desandar foi algo tão pequeno que a maioria dos pais nem lembraria depois de uma semana. Eu tirei um B+ em arte. Não era matemática, não era ciência. Era arte. A única matéria que fazia eu me sentir viva. Eu estava orgulhosa disso, até entrar pela porta de casa e ver minha mãe segurando o boletim como se fosse uma prova de falha moral. Ela perguntou como uma garota que passava tanto tempo desenhando ainda conseguia decepcionar ela justamente na única matéria que, em teoria, importava. Meu pai disse que talvez eu estivesse ficando preguiçosa. Minha mãe disse que talvez eu tivesse começado a achar que só esforço já era suficiente. Naquela noite, enquanto eu estava no meu quarto fingindo fazer dever de casa, eu ouvi eles conversando na cozinha. As vozes baixas, com um tom quase divertido daquele jeito que sempre fazia meu estômago apertar. Minha mãe disse que eu precisava de uma lição que eu nunca ia esquecer. Meu pai disse que apostava dinheiro nisso. Na manhã seguinte, eles estavam estranhamente animados. Isso já me deu um arrepio. Minha mãe fez panquecas. Meu pai até perguntou se eu queria suco de laranja. Eles disseram que íamos fazer um passeio até Chicago, só nós três. E por um segundo idiota e desesperado, eu pensei que talvez eles estivessem tentando consertar as coisas. Talvez tivessem se acalmado. Talvez a briga do boletim tivesse acabado. Talvez aquilo fosse o mais perto que a minha família chegava de um pedido de desculpas. Eu devia ter desconfiado. O caminho de Willow Creek até a cidade já parecia estranho desde o começo. Meu pai deixou o rádio alto e batucava no volante como se estivesse de ótimo humor. Minha mãe virava para trás o tempo todo e fazia perguntas que ela já sabia que eu ia responder com cuidado. Você acha que é inteligente? Você acha que meninas inteligentes estão prontas para o mundo real? Você acha que a vida liga se você está com medo? Cada resposta me parecia divertir eles. E cada vez que eu ficava quieta, eles apertavam mais. Quando o horizonte de Chicago apareceu, eu já estava com aquela sensação conhecida no corpo de que algo ruim ia acontecer e eu não ia ter como me preparar. Nós estacionamos perto da Union Station por volta do meio-dia. Eu nunca tinha visto nada tão grande e tão cheio de gente de perto. A estação parecia uma cidade inteira comprimida dentro de um prédio. Pessoas com malas passando rápido para todos os lados, executivos, famílias, turistas, estudantes. Todo mundo com cara de quem sabia exatamente onde estava indo. Eu fiquei perto dos meus pais porque não sabia onde mais ficar. No salão principal, minha mãe apontou para um pilar grande perto da entrada e disse para eu esperar ali enquanto eles iam estacionar o carro e pegar comida. 15 minutos, ela disse. Talvez 20. Eu perguntei se podia ir com eles. Meu pai riu tão alto que algumas pessoas olharam. Ele disse que eu tinha 12 anos, não 2. Minha mãe se inclinou perto de mim e disse para eu não envergonhar ela em público. Então eu só balancei a cabeça e fiquei ali, encostada no pilar, enquanto eles iam embora. Eu lembro de olhar o relógio da estação o tempo todo. 15 minutos passaram. Depois 30. Depois 45. No começo, eu ficava me dizendo que o estacionamento devia estar ruim, ou a fila da comida estava grande, ou eles tinham se perdido. Depois de 1 hora, meu peito começou a doer. Depois de 1 hora e meia, o pânico veio tão forte que minhas mãos começaram a tremer. Eu tinha $9 no bolso. Nenhum telefone. Nenhum endereço anotado.
Nenhuma ideia de como funcionavam os trens. Eu nunca tinha me sentido tão pequena na vida. Eu comecei a andar alguns passos longe do pilar, e depois voltava correndo, porque eles tinham dito para eu não sair dali. E mesmo assim, uma parte de mim ainda tinha medo de fazer algo errado. A estação ficava mais barulhenta conforme a tarde passava. Cada anúncio no alto-falante fazia meu coração pular. Cada mulher de cabelo escuro me fazia virar a cabeça. Cada segundo se esticava como se estivesse me machucando de propósito. Então eu vi o carro pela janela da frente. Passando devagar na rua lá fora. Eu vi nosso carro. Meu corpo inteiro reagiu na hora. Um alívio tão forte que quase me fez rir. Eu corri até o vidro, acenando com os dois braços, achando por um segundo que eles tinham voltado. Meu pai estava dirigindo. Minha mãe estava no banco da frente. Os dois estavam olhando direto para mim. Meu pai foi o primeiro a sorrir. Não era um sorriso de alívio por ter encontrado uma criança perdida. Era o sorriso de quem viu uma piada dar certo. Minha mãe abaixou o vidro e se inclinou o suficiente para eu ouvir por causa do barulho da rua. Ela gritou: "Eu aposto $50 que você não consegue nem voltar para casa sozinha." E começou a rir. Meu pai riu junto. Ele levantou uma mão do volante e fez um joinha, como se estivessem se parabenizando por serem geniais. E então o carro foi embora, sumindo no trânsito. Naquele momento, o mundo mudou de forma para mim. Uma coisa era ter medo de eles me esquecerem. Outra era suspeitar que aquilo era uma lição. Mas aquilo era outra coisa completamente diferente, ver eles escolhendo isso, ver eles se divertindo com isso. Perceber que o meu medo não era um efeito colateral. Era o objetivo. Eu fiquei parada até alguém passar por mim e dizer com licença. A voz de um estranho me puxou de volta pro meu corpo. E eu corri de volta para dentro porque não sabia o que mais fazer. Eu fiquei andando de um lado para o outro na estação, chorando às vezes, limpando o rosto a cada poucos minutos porque ainda tinha vergonha de ser vista assim. Eles tinham me ensinado isso também. Eu tentei pensar em alguém para ligar, mas não tinha ninguém. Tentei imaginar o caminho de volta, mas a casa parecia outro país. Sentei num banco, levantei de novo, andei em círculos até minhas pernas doerem. Em algum momento, eu parei de esperar que eles voltassem. Em algum momento, a espera acabou e o abandono começou. E essa diferença parece pequena, mas quando você tem 12 anos, parece cair dentro de um buraco de gelo. Eu passei quase 3 horas dentro da Union Station depois que eles me deixaram ali. Tempo suficiente para a luz lá fora começar a mudar. Tempo suficiente para a multidão diminuir e depois voltar a crescer de novo. Foi tanto tempo assim que eu parei de pensar em frases completas e comecei a me mover só no instinto. Eu evitava as portas, porque tinha medo de sair para a cidade e me perder ainda mais. Evitava a polícia, porque meus pais sempre diziam que, se eu causasse problema, qualquer autoridade só ia piorar tudo. Evitava estranhos, porque as mesmas pessoas que me abandonaram tinham passado anos me ensinando que pedir ajuda era fraqueza. Hoje, olhando para trás, eu acho que essa foi uma das partes mais cruéis de tudo. Eles me treinaram para não confiar em ninguém, e depois me deixaram no lugar onde confiar era exatamente o que poderia me salvar. A pessoa que finalmente me percebeu foi uma funcionária da estação chamada Maria. Ela tinha uns 50 e poucos anos, olhos cansados e uma voz calma daquele tipo que faz você querer falar a verdade, mesmo com medo. Ela tinha me visto passar várias vezes pelo mesmo corredor, entre bancos e máquinas de lanche. Ela me parou perto de um corredor que levava para a área administrativa e perguntou se eu estava perdida. Eu menti na hora. Disse que estava esperando meus pais. Ela perguntou há quanto tempo. Eu disse que não sabia. Ela perguntou se eu tinha comido. E essa pergunta foi o que me quebrou. Eu comecei a chorar tão forte que quase não conseguia respirar. Toda a vergonha que eu tinha engolido desde o meio-dia veio de uma vez só. Eu contei tudo. Que eles tinham me deixado. Que passaram de carro e riram. Que minha mãe tinha apostado dinheiro sobre eu conseguir voltar para casa sozinha. Maria não reagiu como meus pais reagiam. Ela não mandou eu me acalmar. Não disse que eu estava exagerando. Ela só se abaixou um pouco, ficou na minha altura e falou com clareza.
Você está segura agora. Eu vou te ajudar. Primeiro chamaram a segurança, depois a polícia do transporte. Um policial anotava o que eu dizia enquanto o outro verificava as câmeras da estação na entrada principal. Eles conseguiram confirmar que eu estava lá havia muito tempo e que um carro parecido com o dos meus pais tinha parado perto da calçada antes de ir embora. Na hora, aquilo não significou muito para mim. Eu só sabia que os adultos ao meu redor tinham ficado sérios de repente. Um dos policiais me perguntou os nomes dos meus pais, nosso endereço, o nome da loja da família, tudo o que eu lembrava. Outro me trouxe água e bolachas, porque eu não tinha comido desde o café da manhã. Quando finalmente conseguiram falar com meus pais por telefone, eu só ouvia pedaços da conversa. Mas eu nunca vou esquecer a expressão no rosto do policial. Mudou de profissional e controlada, para pura incredulidade em uns 10 segundos. Ele perguntou se eles estavam a caminho de Chicago imediatamente. Depois ficou em silêncio por um momento longo, ouviu o que estavam dizendo, e respondeu: Não, senhora. Deixar uma criança de 12 anos sozinha em uma estação de trem não é uma lição de independência. Isso é abandono de menor. Meu corpo inteiro gelou quando eu ouvi essas palavras. Não porque parecessem severas demais, mas porque faziam sentido. No começo da noite, eu estava sentada numa pequena sala de entrevista com uma assistente social enquanto um relatório era preparado. Ela explicou que, como meus pais estavam se recusando a voltar imediatamente e ainda insistiam que aquilo tinha sido uma decisão de criação, eu não poderia simplesmente ir para casa mesmo que depois eles mudassem de ideia. Haveria uma colocação emergencial até o tribunal da família analisar o caso. Eu não entendia boa parte da linguagem jurídica, mas entendia o olhar dela. Ela acreditava em mim. Mais do que isso, ela acreditava que eu não tinha estado segura há muito tempo. Eu fiquei apavorada quando me disseram que eu passaria a noite com uma família acolhedora. Eu cresci ouvindo histórias sobre o que acontecia com crianças tiradas de casa. Mas então eu conheci Mark e Laura Bennett. Eles não eram perfeitos nem tentavam parecer perfeitos. Ele era fotógrafo, com manchas de tinta nos dedos por causa das impressões. Ela era professora de pré-escola, com cheiro leve de loção e papel de sala de aula. A casa deles era quente e meio cheia de coisas, mas de um jeito vivido, não bagunçado. Tinha uma lâmpada acesa na entrada, fotos de família na parede e uma caminha de cachorro no canto mesmo que o cachorro estivesse dormindo em algum lugar lá atrás. Laura perguntou se eu queria macarrão ou sopa. Mark perguntou se eu preferia a luz do corredor acesa ou apagada para dormir. Ninguém gritou quando eu disse que não sabia. Ninguém riu de mim quando eu chorei na mesa do jantar depois de 2 mordidas e perceber que eu estava cansada demais para fingir que estava bem. Naquela primeira noite no quarto de hóspedes, eu quase não dormi. Qualquer porta de carro lá fora me fazia estremecer. Qualquer barulho no corredor me fazia sentar na cama. Mas mesmo com todo aquele medo, um pensamento ficava voltando sem parar. Uma pessoa desconhecida numa estação de trem tinha me tratado com mais gentileza em 5 minutos do que minha própria mãe em anos. Eu ainda não tinha palavras para aquilo. Eu só sabia que o mundo tinha mudado de forma. E, quando você percebe que existem pessoas capazes de te proteger, fica impossível continuar chamando crueldade de normal. Os dias seguintes pareceram viver dentro da vida de outra pessoa. Eu ia da casa dos Bennett para reuniões com assistentes sociais, depois para avaliações de terapia, depois para um prédio do Tribunal da Família no centro, onde adultos falavam em vozes cuidadosas sobre o meu futuro como se ele fosse ao mesmo tempo frágil e urgente. Meus pais apareceram com um advogado e a mesma postura de sempre. Calmos. Ofendidos. Um pouco divertidos de que aquilo estava sendo levado tão a sério. Minha mãe usava um blazer azul marinho e brincos de pérola, como se parecera respeitável ou pudesse apagar o que tinha feito. Meu pai ficava recostado na cadeira, braços cruzados, como se tudo aquilo fosse apenas um incômodo que ele eventualmente iria superar. Eles não negaram ter me deixado na Union Station. E essa foi a parte mais inacreditável. Eles admitiram. Eles só insistiam que aquilo tinha sido algo controlado, educativo, necessário. Minha mãe chegou a dizer que eles estavam tentando criar resiliência. Meu pai disse que crianças naquele país estavam amimadas demais e que alguém precisava ensinar como o mundo real funciona. Eu fiquei sentada ali, ouvindo tudo isso, e entendi algo que me mudou quase tanto quanto a estação de trem.
Eles nunca iam se tornar o tipo de pais que entendem o que fizeram. Se eles fossem capazes desse tipo de honestidade, teriam virado o carro antes mesmo de entrar na estrada principal. O relatório da terapeuta indicada pelo tribunal descrevia um padrão de abuso emocional, humilhação, negligência e perigo crescente. Essas palavras não eram minhas, mas ouvi-las em voz alta parecia como ar entrando num lugar fechado há muito tempo. Por anos, eu achei que a culpa da minha infância era minha. Porque era mais fácil acreditar nisso do que aceitar que as pessoas responsáveis por mim estavam escolhendo me machucar. O relatório deixava claro. Não foi mal entendido. Não foi a educação rígida. Foi abuso disfarçado de linguagem de classe média. Quando o juiz perguntou se eu queria voltar para casa enquanto o processo continuava, eu disse não. Tão rápido que até eu mesma fiquei surpresa. Minha mãe me encarou como se eu tivesse dado um tapa nela. Meu pai murmurou alguma coisa sobre ingratidão. O juiz não reagiu. A próxima fase seria um caminho para possível reconciliação, aulas para pais, terapia familiar, visitas supervisionadas, revisões constantes. Um processo longo para dar aos meus pais a chance de provar que podiam mudar. No papel, parecia justo. Na prática, meus pais trataram aquilo como uma ofensa pública. Eles odiavam ser avaliados. Odiavam supervisão. Odiavam que professores, terapeutas e funcionários do tribunal agora tivessem acesso à versão real da família que eles passaram anos tentando esconder do mundo. Meu pai reclamava mais do dano à reputação das lojas do que de perder a minha guarda. Minha mãe repetia que não ia deixar o Estado dizer como criar a própria filha. E então chegou o momento mais importante do caso. Eles receberam uma escolha. Entrar num programa de reconciliação de 2 anos e cumprir tudo o que o tribunal exigisse, ou abrir mão voluntariamente dos direitos parentais. Eles escolheram abrir mão. Assim, simples. Meu peito não quebrou dentro do tribunal como você talvez imagina. Ele ficou estranho, quieto. Eu passei a vida inteira tentando ser boa o suficiente para não ser descartada. E no fim, eles preferiram me entregar do que admitir que estavam errados. Essa foi a verdade que mais ficou comigo. Eles não me perderam porque o sistema me tirou deles. Eles me entregaram para proteger o próprio orgulho. Depois disso, tudo andou mais rápido. Os Bennett já eram pais adotivos licenciados, e nos meses seguintes eles se tornaram algo ainda maior do que isso. Mark começou a separar revistas antigas de fotografia e livros de arte para mim, porque tinha percebido o quanto eu gostava de desenhar. Laura batia na porta antes de entrar no meu quarto. Parece uma coisa pequena, mas só parece, até você crescer numa casa onde não existe privacidade nenhuma. Eles foram aprendendo aos poucos quais comidas me deixavam ansiosa, por causa das punições que eu tinha ligado à hora das refeições no passado. Pararam de exigir que eu fizesse contato visual quando eu estava mal. Não exigiam amor, nem gratidão, nem confiança imediata. Eles só ficavam. E isso, para uma criança que nunca teve estabilidade, pode parecer quase sobrenatural. A adoção foi finalizada depois de tempo suficiente para todo mundo fingir que aquilo tinha sido um processo organizado. Mas, emocionalmente, já tinha acontecido muito antes do juiz assinar os papéis. Quando me perguntaram se eu queria mudar meu nome, eu não hesitei. Jennifer Caldwell pertencia a uma menina que ficou numa estação com $9 no bolso, sem saber se ainda teria família no fim do dia. Sophia Bennett pertencia a outra pessoa. Alguém com um quarto próprio, uma mesa cheia de materiais de desenho, uma família que não ria dela quando ela tinha medo. Eu ainda lembro da primeira noite depois que a adoção foi oficializada. Laura trocou meus lençóis como fazia todo domingo. Mark deixou um caderno de desenho novo na minha mesa, e ninguém fez discurso sobre como eu devia me sentir sortuda. Eles agiam como se eu já fosse deles desde sempre. Essa certeza silenciosa curou mais coisas em mim do que qualquer grande momento dramático poderia curar. Ela me ensinou que amor de verdade não testa você para ver se você merece. Amor de verdade cria espaço antes mesmo de você saber como ocupar esse espaço. A cura não aconteceu de uma vez só, e muito menos em linha reta. As pessoas gostam de histórias onde um único ato de resgate resolve tudo, onde a criança quebrada floresce instantaneamente quando chega num lar melhor. A minha vida não foi assim. Por anos, meu corpo ainda reagia à gentileza como se fosse uma armadilha.
Se a Laura dizia que voltava em 15 minutos depois de ir ao mercado, eu precisava me controlar para não ficar olhando pela janela até o carro dela aparecer. Se o Mark se atrasava para me buscar por causa do trânsito, o pânico subia tão rápido que minhas mãos ficavam dormentes. Eu odiava esperar em lugares públicos. Odiava quando mandavam eu ficar parada. Odiava a frase "eu já volto". A terapia ajudava, mas era um processo lento. Um tipo de trabalho que te obriga a falar verdades difíceis até que seu corpo, aos poucos, comece a acreditar no que sua mente já sabe. Eu aprendi palavras como trauma, abuso emocional, hipervigilância. Aprendi que ser machucada repetidamente não te deixa forte como gente cruel gosta de dizer. Isso te adapta ao perigo. Te deixa excelente em sobreviver, e péssima em descansar. E durante tudo isso, os Bennett nunca me apressaram. Eles vinham nos eventos da escola, ajudavam com o dever de casa, lembravam quais assuntos me deixavam desconfortável e me deixavam com a porta do quarto fechada quando eu precisava de espaço. Eles não tentaram apagar o que tinha acontecido. Eles me ajudaram a construir uma vida onde aquilo não fosse a única coisa que me definia. A arte virou mais do que fuga. Virou estrutura, linguagem, prova de que eu podia criar algo bonito sem pedir permissão para ninguém. Eu mergulhei nisso no ensino médio, depois nas inscrições da faculdade, depois em cada revisão de portfólio e noites longas de estúdio depois que entrei no Instituto de Arte de Chicago. Voltar para a cidade que um dia tinha me assustado não foi simbólico no começo. Foi só prático. A faculdade era certa para mim. O programa era forte. Mas, em algum momento, eu percebi que estava recuperando alguma coisa. A mesma cidade onde eu tinha sido abandonada virou o lugar onde eu me construí. Eu estudei design gráfico, trabalhei meio período, fiz terapia e aprendi a existir perto de pessoas que não me faziam encolher. Depois da formatura, consegui um emprego em Denver, numa agência de branding que trabalhava com identidade visual de pequenas empresas. E pela primeira vez na vida, eu estava longe o suficiente de Illinois para sentir que a própria distância jogava a meu favor. Denver me deu espaço. Novas ruas, novos hábitos, outro clima. Um ar seco que parecia limpar a minha cabeça. Com o tempo, comecei a pegar clientes freelance, depois abri meu próprio estúdio. Eu construí uma reputação em design de comunicação visual limpo, claro, trabalhos que ajudavam pessoas a dizer exatamente quem eram e no que acreditavam. Às vezes, a ironia disso quase me fazia rir. Minha carreira inteira cresceu a partir do fato de que eu passei a infância dentro das mentiras de outras pessoas. Eu conheci o Alex por um amigo, numa festa de casa nova. Ele era engenheiro de software, paciente de um jeito que não parecia encenado e muito difícil de abalar. No nosso terceiro encontro, eu disse que tinha uma história familiar complicada. No quinto, contei um pouco mais. Meses depois, quando finalmente falei da Union Station, ele não me interrompeu, não exagerou na reação, não soltou aquelas frases prontas de "tudo acontece por um motivo". Ele só esticou a mão sobre a mesa, segurou a minha e disse: "Isso nunca deveria ter acontecido com você". A simplicidade disso quase me desmontou. A gente construiu a nossa vida do mesmo jeito que eu tinha reconstruído a minha, devagar, com cuidado, com espaço para a verdade. Nos casamos numa cerimônia pequena, com o Mark me levando até o altar e a Laura ajeitando a parte de trás do meu vestido, tentando não chorar. Adotamos um cachorro de abrigo chamado Max, um vira-lata com uma orelha rasgada e uma alma cautelosa de quem também tinha sido deixado cedo demais. Eu bloqueei toda e qualquer forma de contato dos meus pais biológicos. Facebook, Instagram, e-mails antigos. Até troquei de número uma vez depois que uma mensagem de voz de um número de Illinois me deixou tremendo por uma hora inteira. Eu não falava deles a menos que fosse necessário. Não ia para Willow Creek. Não usava meu nome antigo. Na maior parte dos dias, eu conseguia passar semanas inteiras sem pensar na Jennifer Caldwell. Essa era a vida que eu tinha construído quando aquelas 29 ligações perdidas apareceram. Um casamento estável, um estúdio com clientes fixos, caminhadas de manhã com o Max, jantares com amigos, ligações de domingo com o Mark e a Laura. Uma vida tão tranquila e inteira que às vezes eu me perguntava se paz sempre parecia estranha para quem nunca teve isso quando criança. Até o celular acender com 29 ligações perdidas de Illinois. E o chão mudou de lugar. Depois veio um recado de voz. Depois um e-mail de um endereço que eu não conhecia.
Depois uma solicitação de mensagem no LinkedIn, a única rede que eu mantinha pública por causa do trabalho. Esse foi o detalhe que me fez entender que aquilo tinha sido planejado. Alguém tinha me procurado. Alguém finalmente tinha ligado a Sophia Bennett, a menina que eles tinham rido da janela de um carro. Eu estava sentada no balcão da cozinha com o celular na mão, o Max encostado na minha perna, e o Alex me olhando enquanto meu rosto perdia a cor. Eu passei 20 anos garantindo que o passado ficasse enterrado. E o que estava acontecendo agora tinha cavado tudo de volta com as próprias mãos. O recado de voz não era da minha mãe. Era da minha irmã mais nova, Hannah. Eu não ouvia a voz dela desde que ela era uma criança pequena, andando atrás de mim no corredor com meias diferentes, nova demais para entender porque o ar dentro da nossa casa sempre parecia pesado. A voz dela estava mais velha. Mais cansada. Do jeito que a vida faz com as pessoas quando aperta forte demais. Ela disse que nossa mãe estava com câncer em estágio avançado. Disse que nosso pai teve um AVC leve 6 meses antes. Disse que as lojas tinham acabado. Não estavam em dificuldade. Tinham acabado mesmo. Fecharam ou foram vendidas com prejuízo depois que a história da família, que eu achava enterrada em papéis de tribunal, voltou à superfície da pior forma possível para eles. Um parente postou sobre o caso da estação de trem num grupo local do Facebook, depois que minha mãe, numa ironia absurda, comentou em um post de outra pessoa sobre criação de filhos dizendo que as crianças hoje precisavam de mais disciplina. Aquele comentário abriu a porta. Vizinhos antigos começaram a falar. Uma ex-funcionária do tribunal, que provavelmente devia ter ficado fora disso, deixou escapar que os rumores eram verdadeiros. Alguém encontrou uma nota antiga de jornal sobre uma investigação de abandono envolvendo um processo de guarda. Depois, um ex-funcionário de uma das lojas comentou sobre como meus pais eram por trás das portas fechadas. A imagem que eles tinham construído durante décadas desmoronou em público rápido e feio. Clientes pararam de ir. As pessoas começaram a ir para lojas maiores na cidade vizinha em vez de dar mais um centavo para eles. Amigos da igreja se afastaram. Grupos comunitários pararam de chamar. Willow Creek, que antes os protegia com fofoca e educação superficial, virou as mesmas armas contra eles. Hannah disse que eles estavam morando agora em um apartamento subsidiado fora da cidade. Não tinha casa, não tinha lojas, não tinha status, não tinha mais nenhuma versão da antiga família para se esconder. E então ela disse a frase que explicou exatamente por que tinham sido 29 ligações perdidas em vez de uma mensagem respeitosa. Eles queriam que eu voltasse. Não porque tinham virado pessoas diferentes. Não porque o tempo tivesse deixado eles corajosos o bastante para encarar a verdade. Mas porque tinham ficado sem opções e estavam com medo de morrer sozinhos. Eu perguntei para Hannah por que ela estava me ligando se sabia que eu tinha todos os motivos do mundo para não atender. Teve uma pausa longa. E ela disse: porque eu queria que você ouvisse isso de alguém que não está mentindo para você. Ela contou que também tinha cortado contato, não anos atrás, mas recentemente depois de virar mãe e finalmente pedir cópias dos documentos do processo para entender o que realmente tinha acontecido quando eu desapareci da família. Nossos pais passaram anos contando para ela uma versão suavizada. Que eu tinha exagerado. Que o Estado tinha passado do limite. Que eu tinha sido manipulada por pais adotivos que queriam uma filha. Hannah disse que ler aqueles registros foi como ser atingida por um caminhão. Ela olhou para o próprio filho depois disso e percebeu que nunca poderia deixar pessoas como aquelas chegarem perto dele. Ouvir aquilo deveria ter me deixado em paz. Mas me deixou cansada num lugar mais fundo do que a raiva. Ela perguntou se eu iria. Eu disse que ia pensar. O Alex disse que eu não devia nada a eles. A Laura disse que qualquer decisão que eu tomasse tinha que ser pela minha paz, não pelo conforto deles. O Mark disse, bem baixo, que algumas pessoas só procuram a ponte depois que já queimaram a casa. Eu fiquei com essa frase a noite inteira. De manhã, eu sabia uma coisa com clareza. Eu não estava voltando para salvá-los. Eu estava voltando para encerrar aquilo com a minha própria voz. Eu voei para Chicago 2 dias depois e dirigi até o hospital onde minha mãe estava em tratamento. O quarto cheirava a desinfetante e medo antigo. Meu pai parecia mais velho do que eu imaginava, menor também, como se a doença e a vergonha finalmente tivessem tirado dele tudo que era pose.
Minha mãe ainda tinha aquele rosto cuidadosamente montado, mesmo meio doente. Como se dignidade fosse algo que ela pudesse passar, como batom. Por um segundo, ninguém falou nada. Então minha mãe começou a chorar antes mesmo de eu sentar. Não um choro silencioso. Um daqueles feitos para chamar atenção. Ela disse meu nome antigo. Eu corrigi uma vez, só uma. Sofia. Ela assentiu, limpando o rosto. E meu pai disse que eles tinham cometido erros. Erros? Aquela palavra covarde que as pessoas usam quando a verdade é pesada demais para dizer em voz alta. Eu disse não. Um erro é perder uma saída na estrada. Um erro é esquecer o leite no mercado. O que eles fizeram foi escolha. Eles deixaram uma menina de 12 anos sozinha numa estação de trem numa cidade que ela não conhecia. Riram enquanto ela entrava em pânico. E depois passaram 20 anos mentindo sobre isso para se proteger. Meu pai começou a falar, provavelmente tentando se explicar, mas eu não tinha atravessado tudo aquilo para ouvir mais uma defesa vestida de palavras suaves. Eu disse a eles que tinham transformado meu medo em um jogo. E que o motivo de agora estarem ali sem empresa, sem respeito e sem as duas filhas ao lado deles era simples: jogos acabam. As pessoas descobrem. Crianças crescem. A verdade alcança até cidades pequenas que acham que o silêncio esconde tudo. Minha mãe perguntou se eu podia perdoá-los. Eu respondi que perdão não era uma dívida que eu tinha com quem só me procurava quando a própria vida desmoronava. E então eu disse a frase que carregava dentro de mim desde os 12 anos. Vocês apostaram se eu ia conseguir voltar para casa. Eu consegui. Só não voltei para de vocês. Eles choraram. Mas, pela primeira vez, as lágrimas não me atingiram. Eu não fui cruel. Não gritei. Não os insultei. E isso foi o que mais me surpreendeu. A vingança, quando finalmente veio, não foi barulhenta. Foi fria. Clara. Exata. Eu disse que não iria pagar contas, cuidar deles ou reconstruir contato. Disse que a Hannah tinha todo o direito de proteger o próprio filho deles. Disse que minha família era Colorado e Illinois com as pessoas que realmente tinham merecido esse nome. Então eu me levantei. Meu pai perguntou se aquilo era mesmo um adeus. Eu olhei para ele e disse: já faz 20 anos. Vocês só foram os últimos a entender. Eu saí depois de 20 minutos e não olhei para trás. No estacionamento, o ar parecia mais leve, quase estranho. Eu fiquei ali com as mãos tremendo não de arrependimento, mas de uma liberação estranha que vem quando algo que te assombrava finalmente ganha forma, e você pode deixar para trás. No voo de volta, eu pensei na menina da Union Station. Aquela que acreditava que ser abandonada significava não ser amada nunca mais. Ela estava errada. Ela não era amada por duas pessoas quebradas que confundiam crueldade com força, mas isso não significava que ela não fosse digna de amor. E essa diferença salvou minha vida. Se existe uma lição em tudo o que aconteceu comigo, é essa. Abuso não vira disciplina só porque alguém usa palavras mais bonitas. Humilhação não constrói caráter. Medo não fortalece crianças, só envelhece elas antes da hora. E ir embora de quem te machuca, mesmo que tenha o seu sangue, não é amargura. Às vezes, é o ato mais saudável que você pode fazer. Eu não saí daquele hospital sentindo culpa. Saí sentindo algo mais raro, consciência da minha própria sobrevivência. A família em que você nasce pode moldar suas feridas, mas não tem o direito de definir seu futuro. Amor de verdade não ri quando você tem medo. Família de verdade não testa se você sobrevive sem ela. Cura de verdade começa no momento em que você para de chamar crueldade de lição e começa a chamar pelo nome certo. E, quando isso acontece, você consegue construir uma vida tão honesta, tão estável e tão cheia de paz, que nem mesmo quem te quebrou consegue tirar isso de você de novo.